Hoje vou ensinar vocês a fazer torta de limão. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer uma torta de limão maravilhosa. Quem não gosta de torta de limão como sobremesa, refrescante, bonita, atraente, bem gostosa e um pouquinho azedinha. Podemos fazer ela do tamanho normal, tamanho 26, que eu vou mostrar para vocês hoje. E se vocês acham que é muita coisa para a necessidade que vocês têm, podem fazer metade, só dividir a quantidade do creme, que vamos ver, em dois. Nós temos 3 passos. O primeiro passo é fazer a massa e assar, depois colocar o creme e depois a cobertura, que é um marshmallow. Só que a massa leva uma gema inteira, então se vocês querem metade, é só dividir metade da massa pronta e congelar a parte que vocês não vão usar. E aí vocês usam uma forma pequena, por exemplo, como esta, tamanho 18. Mas a gente vai ver hoje o tamanho de 26. No creme podem dividir em 2 porque são 2 gemas, a quantidade é fácil de dividir. E o marshmallow, vocês também podem dividir se quiser ou fazer todo ele, usar o que sobra para outro objetivo. Vamos começar a massa. A massa é fácil, é feita na mão. Temos aqui farinha de trigo peneirada, uma gema de ovo, fermento químico, manteiga ou gordura vegetal, açúcar e um pouco de água. Todas as quantidades, a explicação estão na descrição do vídeo. Vamos começar. Vamos misturar os ingredientes. A farinha, a gema do ovo, o açúcar, a manteiga e o fermento. A água, vou pôr quase toda, se precisar mais um pouquinho, nós acrescentamos. A massa está pronta, vamos abrir ela na nossa forma ondulada, tamanho 26. Colocamos um papel manteiga na base. E untamos com spray de óleo na base e nas paredes também. E um pouquinho de farinha também. Depois a gente vai poder soltar ela mais fácil da forma. Ok, vamos. A massa a gente coloca no centro da forma e começa a apertar os laterais. Se está grudando um pouco na mão, colocamos um pouquinho de farinha. Formamos uma parede e a massa que ultrapassa a parede nós vamos cortar e colocar no centro da forma onde estiver menos massa, onde estiver mais fino. Aqui me falta um pouco de massa, vou cortar e completar.
Pessoal, como vocês viram, aonde falta massa, nós completamos da onde a gente corta o que sobe da parede da forma. Tentem fazer a parte da borda aqui, essa regiãozinha aqui, bem juntinha na parede, para ela não crescer muito depois no forno, para ficar uma torta mais bonita. Agora, precisamos fazer uns furos com garfo em toda a massa e colocamos no freezer uns 20 minutos e depois assamos em forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos até ela dourar. É importante pôr no freezer para ela não crescer muito no forno. Enquanto a nossa massa está assando e esfriando um pouco, temos que fazer o creme da torta de limão e o marshmallow. Só que se a gente começar com creme e deixar ele em cima da massa esperando o marshmallow, que leva um tempinho para fazer, ele fica com uma camadinha, tipo uma nata, uma camadinha que não fica legal. Então, melhor preparamos primeiro o marshmallow, colocamos ele em saco de confeiteiro do lado, depois preparamos o creme, até aí a torta já esfriou um pouquinho, espalhamos o creme e em cima logo o marshmallow que já vai estar pronto. Como fazemos o marshmallow? Eu gosto de fazer o marshmallow italiano, que significa que a gente vai fazer um xarope de açúcar e colocar ele na batedeira enquanto batendo as claras. Ele mantém bem na geladeira, eu gosto da textura dele, do gosto, é muito gostoso e é bom. Então, o que a gente precisa para que seja o marshmallow perfeito? Precisamos da batedeira bem seca e limpa, e ovos frescos. Às vezes não sai o marshmallow porque o ovo não está fresco. Precisa de termômetro culinário e colocar o xarope no momento certo na bacia. Se a gente colocar tarde demais ou cedo demais, não forma a textura certa do marshmallow. Qual é o ponto certo? Nós esquentamos água com açúcar na panela. Leva uns 7 a 10 minutos para esta mistura chegar a 121 graus. A gente precisa ligar a batedeira quando a temperatura aqui na panela chega a mais ou menos 114 graus e bater aqui a clara na velocidade máxima. Quando começa a formar a espuma, começa a ficar branca, esse é o momento certo para acrescentar o xarope. Então, se nesta temperatura de 114 graus a gente ligar a batedeira na velocidade máxima, quando chegar a 121 graus, é justo a textura certa de acrescentar. E vamos mostrar isso, não é complicado, parece pouco difícil, mas não é. Vamos colocar na panela a água e o açúcar. Eu vou mexer um pouquinho só para ficar mais misturado e ligar um fogo médio para alto. Por enquanto, vou colocar já as claras na batedeira. Deixar ela pronta para ligar. Pessoal, a temperatura está chegando quase 114. Eu vou daqui a pouquinho ligar a batedeira e acrescentar só quando tiver 121, mas eu vou bater na batedeira a mistura até ela esfriar um pouco. Quando eu tocar aqui e não está mais muito quente, vou colocar um tiquinho de baunilha e desligar. Já está mais morno, vou pôr a baunilha. E vamos desligar.
marshmallow está pronto, vou colocar ele em saco de confeiteiro. Aqui temos os ingredientes para fazer agora o creme da torta de limão. Tenho aqui as 2 gemas que sobraram, açúcar, água, farinha e suco de um limão. Um limão médio mais ou menos dá 1/4 de uma xícara. Mas se deu menos para vocês, podem completar para ter pelo menos 1/4 de uma xícara. Antes de fazer o suco, raspem o limão, a casca, só a parte verde, porque se raspar o branco fica amargo. Só a parte verde bem pequenininho e guarda. Nós vamos enfeitar depois o marshmallow com esta raspa do limão. Quando a gente cozinhar o creme, se vocês acham que falta limão, vocês completam com mais um pouquinho de limão. Mas a princípio, 1/4 de uma xícara dá, tá bom? Então vamos lá misturar todos os ingredientes no liquidificador, bater um pouquinho só para ficar uniforme e vamos cozinhar em fogo baixo, sem sair de perto, mexendo, mexendo até engrossar. Na panela, em fogo baixo. Sempre mexendo, sem sair de perto, porque senão ficam uns pedaços de farinha, tem que estar uniforme. Pessoal, esse processo pode levar entre 7 e 10 minutos. Tem que ter calma e não pode sair de perto, tá bom? Está começando a engrossar, eu vou provar para ver se não falta limão. Delicioso. Daqui a pouquinho começa a borbulhar e eu desligo, antes de engrossar demais. Está começando a borbulhar aqui, vocês veem as bolinhas, eu vou desligar. A torta esfriou já, eu vou colocar o creme. Pessoal, eu vou esperar um pouquinho, só para esfriar um pouquinho, não quero formar uma camada de nata tipo em cima do creme, só esperar um ou 2 minutinhos e já vamos colocar o marshmallow. Aqui estou com o nosso marshmallow e vamos enfeitar a torta. Podem escolher o biquinho que vocês gostam. Eu escolhi um que dá tipo florzinhas pequenas. Um do lado do outro, bem juntinho. Quando termino de fazer todas as florzinhas, eu gosto de achar uns lugares mais vazios e colocar um pouco mais de marshmallow, porque é bem gostoso. Agora temos a parte mais divertida e é queimar o marshmallow. Abrimos o maçarico em fogo baixo, não exagerar. E queimamos com cuidado. Esse maçariquinho tem no supermercado o gás e a cabeça dele também.
Agora, para terminar, vou fazer o acabamento com a casca de limão, espalhando em cima. Gente, olha a nossa torta. Olhem como está irresistível. Na verdade que eu já quero cortar, mas melhor deixar ela um pouco na geladeira para estabelecer. E daqui 1 hora cortamos e experimentamos. A torta de limão descansou 1 hora na geladeira. E agora, como untamos bem, podemos soltar ela bem facinho da forma. Temos o papel manteiga por baixo também, untado. É só empurrar, se quiserem levar numa forma, numa coisa descartável, uma caixinha, também podem. É só tirar ela delicadamente do papel. Prontinho. Vamos experimentar. Gente, esperei esse momento. Vamos. Olha como está bonita. Gente, sem palavras. Uma coisa tão gostosinha, doce, mas não demais, um pouquinho azedinha e bem suave. Eu acho que é uma sobremesa ultimativa, é uma coisa maravilhosa. É isso, até aqui por hoje. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero os comentários de vocês para estar por dentro do que vocês gostam de aprender. E aproveitem também para olhar o meu Instagram, que lá vou postando coisas legais que vou ensinar aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.